Boa tarde, pessoal. Muito bem-vindos, amigos e clientes do TC. Estamos abrindo aqui os nossos trabalhos hoje, dia 2 de março de 2022, depois de Carnaval, quarta-feiras de cinzas. Espero aí que todos vocês tenham tido um bom Carnaval, conseguiram pelo menos descansar um pouco, ou não ficaram, como eu e o Carlos, atentos às notícias de geopolítica para eventualmente discutirmos os impactos, né? Eu imagino que a maior parte de vocês deve ter ficado de olho, um pé no Carnaval e o olho na tela, olhando os impactos de geopolítica de Rússia. E nesse feriado, discutindo aqui com o time, eu resolvi abrir uma caixinha de perguntas no Insta, em conjunto construir essa live de construção civil. Dado que a gente já passou aí, começamos o ano no Brasil, é importante que a gente debata e discuta setores relevantes economicamente, mas também dentro da Bolsa. Então, a gente começa esse primeiro trimestre nosso aqui, terminando, né, caminhando para o final desse primeiro trimestre, debatendo com vocês hoje o setor de construção civil na Bolsa, um setor bem, não é pesado dentro do Ibov, mas que tem uma quantidade de empresas muito grande, e na economia real é um dos motores aí de crescimento econômico, né? Uma cadeia muito extensa que movimenta diversos setores, indústrias e gera muito emprego, e sempre é alvo de incentivos por parte do governo e benefícios aí adicionais, como redução de IPI, vez ou outra em material de construção, criação de planos e projetos sociais, o FGTS é um deles, que usa para financiar a casa, subsídios, o plano, o antigo Minha Casa, Minha Vida, que agora é Casa Verde e Amarela, tudo isso mostra aí a relevância do setor, e do ano passado para cá vem sofrendo muito, por questões macroeconômicas, principalmente, em detrimento dos fundamentos. A gente vê as companhias entregando números muito melhores e muito superiores ao que o mercado colocou nos valuations. E a gente, observando todo esse cenário, todo esse pano de fundo, resolvemos fazer esse bate-papo com vocês aqui para falar da top 5 aí que a gente enxerga para o ano, não só para o ano também, mas para um carrego de médio e longo prazo. É um setor aí que tem um tempo de maturação de projetos de no mínimo 2 anos, né? Então a companhia ela faz um investimento hoje, um lançamento, se for uma faixa mais baixa de renda, 2 anos, o projeto para ser entregue, se for um médio alto padrão de 2,5 a 3 anos. Então é um ciclo longo, por isso é importante que o investidor conheça, saiba para se posicionar, não só para capturar benefícios de curto prazo, tem que efetivamente ver tudo isso maturando e sendo entregue. E esse é um dos pontos que nós vamos falar com vocês aqui nessa live, tá? Discutir um pouco o valuation, os fundamentos das companhias e passar um panorama aí, expectativas do setor e perspectivas das empresas. Então tá aqui comigo o Carlos, para a gente bater esse papo aí com vocês. Carlos, quer dar uma palavra inicial para a gente começar? Ok, boa tarde, pessoal. Vamos falar um pouco mais do panorama para o setor de construção civil, das principais empresas. É um setor que tem sofrido bastante na Bolsa, principalmente pelo aumento da taxa de juros e um pouco de deterioração das condições econômicas que a gente vê aqui no Brasil. O setor teve um primeiro semestre de 2021 muito bom, taxa de juros nas mínimas, com um pouco de inflação, conseguiram repassar boa parte dos custos de construção para o seu consumidor, mantendo margens, só que a partir do terceiro TRI de 2021, os resultados começaram a ser um pouco impactados pelas taxas de juros. Não 50%, como as cotações caíram, mas começaram a sentir as empresas um leve desconforto na hora de vender, reduzindo margens, vendendo um pouco menos para manter margens, e alguns reflexos desses foram sentidos nas suas cotações, que, digamos, o mercado exagerou, mas com alguma parte de fundamento nisso. E é nessas assimetrias de mercado entre variação do preço e mudança nos fundamentos que a gente busca operar para gerar retornos no longo prazo. Belas palavras iniciais. Vamos começar apenas explicando um pouquinho do passado recente, que é importante para vocês entenderem o atual momento das empresas versus o passado. Muita coisa mudou
e tem muita gente que ainda acredita que o setor é parecido com o que foi 10 anos atrás, 11 anos atrás, 15 anos atrás. E não, é bem diferente. A dinâmica em si, o fato de construir, vender, receber financiamento, continua intacta, porém, o modo como as empresas se organizam mudou bem. Tá? Passado recente, a gente teve 3 erros que destruíram praticamente metade das incorporadoras listadas. Tá? A gente teve aí o equívoco de expansão nacional. Muitas empresas imaginaram que a escala valeria e faria frente e geraria vantagem competitiva, e não foi isso que aconteceu. As grandes incorporadoras do passado que fizeram esse movimento, todas se deram mal. Não dá nem para falar alguma exceção, porque não teve mesmo alguma empresa, desculpa, digamos assim, nichos específicos, médio, alto padrão, não. Mas o Casa Verde e Amarela ele ainda gera algumas vantagens em termos de porte que funciona. Exemplo, a MRV, se a gente for olhar geograficamente, ela é quase o Brasil inteiro. A Tenda é um pouco mais diversificada, porque aí sim vários benefícios de escala em termos de material, compra, o local do terreno do Land Bank não é tão diferencial assim, dado que é muito mais focado para o público de baixa renda ali que está procurando uma residência, então ele aceita ser em regiões mais isoladas. Agora, tirando esse efeito, indo para médio, alto padrão, efetivamente, Land Bank conta muito e escala bem menos. Tá? Então, a gente viu esse erro de expansão nacional, e aí dá para citar vários exemplos, Rossi, PDG, Viver. Antes da PDG teve, eu não sei se vocês os mais antigos devem lembrar, Klabin Segal, Agri, que era Agra mais a Biara, então se fundiram depois com a PDG e gerou todos esses transtornos. Mais antigo ainda, aí eu era bem moleque ainda, em call, mas aí é óbvio, por outros fatores de regramento, também era nacional e não deu certo. Tá? Então esse foi um primeiro passo que hoje as empresas que estão listadas entenderam e elas são nichadas em segmentos e, obviamente, em regiões também específicas. Então, isso ajuda e foi um dos pontos que a gente levou em consideração na análise para gerar o top 5 aqui, Land Bank. Tá? Isso faz muita diferença. Outro quesito bem importante que hoje diferencia o passado é dívida versus equity. As empresas no passado usavam muita dívida, então elas se alavancaram demais e tiveram gravíssimos problemas como o ciclo econômico virou. Então, hoje elas estão muito mais racionais e disciplinadas nesse sentido. Então, é outro ponto que ajudou muito a quebrar. E o terceiro é a formação do Land Bank, como foi construído esse Land Bank. No passado era dispêndio de caixa, então o incorporador já comprava e o risco ficava totalmente com ele. Hoje é via permuta, a maior parte desse Land Bank é permuta, então reduz bem o risco. Esses 3 pilares importantes aí na gestão do negócio, de estratégia e operação, fizeram com que o setor hoje seja bem diferente, o comportamento das incorporadoras bem diferente do que foi no passado. Tem alguns outros pontos específicos, aí é o risco de cada região. Exemplo, plano diretor de São Paulo gerou um transtorno, uma dificuldade para as incorporadoras. Então, é outro ponto importante de se observar na escolha e seleção. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria puxar com vocês. As empresas estão bem diferentes do que foi no último ciclo de boom, de crescimento, de forte expansão, tá? Onde elas lançavam e vendiam tudo no mesmo fim de semana. Lançou uma obra, um projeto já vendia. Hoje está bem diferente, mas também as empresas estão muito mais racionais. Então, não são nacionais mais, com raríssimas exceções e segmentos. Dívida versus equity hoje é muito mais equity do que dívida, e o Land Bank hoje é muito construído com permutas, o que reduz aí dispêndio de caixa. Tá? Então, feito isso, o presente, o que a gente tem olhado e discutido no nosso ranking top 5? Vamos lá, para vocês anotarem. Land Bank, como eu comentei. Ritmo de lançamentos, que mostra a confiança da empresa e a magnitude da expansão que a gente pode projetar daqui para frente, tá?
VSO, velocidade sobre oferta, que é a assertividade daquela companhia. O VSO mais alto mostra que a estratégia está bem desenhada, a execução está muito bem feita. Um VSO mais baixo mostra a dificuldade da execução da companhia naquele desenho de estratégia. Margens, para a gente ter uma ideia de como anda os impactos ali, como anda efetivamente o resultado da execução operacional da companhia e também do projeto, e a estrutura de capital. Então, são esses 5 pontos principais que nós consideramos aí para a composição e criação do nosso top 5 de companhias, tá? Vamos lá começar, então, a discutir expectativas e perspectivas. Bom, como eu e o Carlos falamos, o cenário no curto prazo deu uma leve piorada, tá? Por conta, principalmente, do ambiente macroeconômico, onde a gente viu inflação subindo bem e também vimos juros, curva de juros subindo bastante. Então, a gente voltando a ter, pelo menos no curto prazo, uma curva de juros de 2 dígitos. Isso impacta efetivamente a cadeia? Diretamente? Não. Tem reflexos, obviamente, de tomada de decisão de um investidor que ia comprar um empreendimento para investir, aquele que ia comprar um apartamento agora por um juros um pouco mais alto acaba segurando um pouco, porém não muda a questão de funding dos projetos das companhias. A maior parte desse funding é oriundo de poupança, então a gente tem que monitorar e acompanhar efetivamente resgates e aportes na poupança, que é isso que pode ou não gerar algum impacto adicional em termos de dinâmica do setor, tá? Os juros, ele impacta um pouco na expectativa ali de demanda do cliente final, de comprar, postergar, segurar um pouquinho. Esse é o reflexo. Mas existe o outro lado, que é o déficit habitacional muito grande, principalmente faixas ali C, D e E. Tem estudos aí que mostram mais de 4 milhões de residências de déficit, que garante, pelo menos no segmento de baixa renda, uma demanda independente de juros. E aí tem os programas sociais, programas governamentais que incentivam e mantêm essa demanda, seja o Casa Verde e Amarela, seja o próprio FGTS também, que é outro funding importante do setor, tá? Então, em termos de funding, não mudou e não prejudicou. Agora, sim, desacelera um pouquinho da demanda, mas é suficiente para frear ou prejudicar o desempenho das companhias? Não. A gente viu nos últimos 12 meses as empresas lançando, que é a parte de growth delas, acima de 60% em média, tá, em relação a 2020, que foi um ano, sim, impactado pela dinâmica do Covid, mas também acima do que foi 2019, que foi um bom ano. Então, sim, continuou o crescimento, mesmo num cenário de taxa de juros mais altas. Então, a expectativa para o setor, o mercado deu uma forte exagerada, achando que as companhias iam frear, pisar no freio, em termos de growth, de aceleramento, de aceleração de lançamentos, e não foi o que aconteceu. A gente viu as empresas lançando, na média, 30%, 40%, 50%, 60% mais, alguns casos 200%, as que fizeram IPO mais recente, estavam capitalizados e aceleraram. Então, mostra que a expectativa, né, para o mercado continua boa quando a gente olha a questão de lançamentos, e o mercado exagerou demais na precificação sobre esse cenário daqui para frente. Carlos, quer falar um pouquinho dessa parte de lançamentos, que é um dos pilares aí do Top 5? Os lançamentos eles começaram muito positivos, principalmente, de novo, no primeiro semestre de 2021, a empresa lançando muito, considerando também empresas muito capitalizadas por IPOs, destaque para o grupo da Cyrela, que inclui Plano e Plano, Cury e Lavi. Então, as empresas conseguiram adiantar bastante o seu plano de expansão. Algumas empresas também que realizaram seu IPO até no ano de 2020 ficaram um pouco paradas por conta das incertezas relacionadas ao Covid e conseguiram realizar mais lançamentos em 2021. A partir do terceiro TRI, uma cautela maior de algumas empresas, principalmente média e alta renda e empresas mais endividadas, em relação aos lançamentos. Então, digamos que elas se assustaram um pouco com o nível de taxa de juros e preferiram proteger parte do seu capital. Mas, para o ano de 2022, o cenário é de, pelo menos, de estabilização em relação ao ano anterior.
como o Hugo disse, programas governamentais como Minha Casa Verde e Amarela e também o FUND do FGTS devem ser os principais drivers para essa empresa. Então, destaque principalmente para o setor de baixa renda nesse ano, que deve ser o que deve performar melhor. Outro ponto também, o setor de altíssima renda, que é diferente da alta e da média. Digamos que esse setor não para. A pessoa que compra um apartamento de altíssima renda, ela não vai, dificilmente vai mudar sua decisão de compra por conta das taxas de juros. Aqui boa parte do pagamento é à vista, eles não têm tanto financiamento de imóveis quanto as rendas mais baixas. Então, os dois extremos de renda da construção civil devem performar melhor nesse ano de 2022. Boa. Então, a expectativa é de que seja um ano, mesmo que de estabilidade contra 2021 em termos de lançamentos, sim, é um bom ritmo, um bom nível de lançamento por parte das incorporadoras, mostrando que a perspectiva e expectativa em termos de crescimento, ela continua melhor do que a expectativa que o mercado colocou no preço, tá? A gente viu as incorporadoras caindo 30%, 40%, 50%, dependendo do caso, em relação ao início do ano passado, por conta desse cenário e ambiente macroeconômico. Então, no nosso top 5 aqui, a gente considera companhias que têm essa perspectiva e essa continuidade de crescimento. Então, antes de falar alguns nomes aqui, até porque senão vai ficar aparecendo aquelas lives de venda de calma, daqui a pouco eu falo. Uma que eu tirei em discussão junto com o Carlos aqui foi JHSF. Tá? JHSF a gente não deixou porque ela não é uma incorporadora 100% pura. Ela tem shoppings, ela tem restaurantes, ela tem hotéis. Então, por esses fatores, é que a gente não colocou ela como incorporadora aqui nessa discussão desse top 5. Mas é uma empresa que tem um belo land bank, fortíssimo land bank, margem alta, tem lançamento crescente, ou seja, o growth está vindo, velocidade sobre oferta está muito forte e a estrutura de capital está bem confortável, bem desalavancada. Então, a empresa tem gerado caixa e tem distribuído dividendos, tá? Então, a ROI dela ali acima de 30%. Então, efetivamente, é uma boa empresa dentro do setor. Porém, não é uma incorporadora 100% pura como as outras, tá? Nesse quesito de lançamentos, a gente viu, são duas aqui que figuram, chamaram muita atenção, tá? Justamente pelo IPO recente. A gente viu a Cury, né, que figura no nosso hall de top 5 ali. Ela cresceu quase 100% os lançamentos, saindo ali de 1,3 para 2,4 bilhões de reais, um ritmo muito, muito forte. Ela é exposta a média e baixa renda, e tem tido uma velocidade sobre oferta, uma assertividade extremamente alta, mais de quase 65%, ou seja, tudo que ela lança, 72%, tá, que eu estou olhando a tabela agora, tudo que ela lança, ela consegue praticamente vender no mesmo ano, tá? Então ela não demora tanto tempo. Ela tem as suas vantagens de construção, é mais rápido, Casa Verde e Amarela e médio para baixo padrão, 2 anos, então ela vai gerar mais caixa. O importante é que ela é caixa líquido hoje, tá? Esse é um outro ponto importantíssimo que a gente levou em consideração para a nossa construção do ranking aqui. Tem hoje 30% do seu PL em caixa, ou seja, tem como fazer o seu frente ao seu crescimento futuro, comprando terrenos. ROI da empresa é de 37%, bem acima de custo de oportunidade. Tudo bem que, eventualmente, conforme esse crescimento for acelerando, ela vai precisar reter um pouco mais de capital, mas, de qualquer maneira, é uma incorporadora que deve, com certeza, entregar ROI acima de custo de oportunidade, tá? Então, é uma que está aí no nosso hall do top 5, é Cury, então, porque ela tem crescimento, ela tem rentabilidade, ela tem land bank. Nesse ritmo de lançamento dela, ela tem quase 5 anos hoje de land bank para fazer. Tem caixa para continuar comprando mais terreno e fazendo frente a obras também, o que reduz dependência de dívida. Obviamente, é uma empresa bem disciplinada, então dificilmente ela vai entrar ou incorrer naquele erro de comprar land bank com caixa ou usar dívida. Tá? Então, provavelmente ela vai em permuta, mas vai usar dinheiro para fazer frente a algum lançamento, que é bem normal, bem natural. E ela negocia hoje
a 0,87 do seu valor patrimonial. É uma empresa que, aparentemente, o mercado precificou melhor nessa dinâmica recente e tem muito potencial pela frente. Está bem posicionada, bem gerida, restrita aqui a estado de São Paulo, ou seja, não tem o risco nacional, caixa, estrutura de capital domada, land bank para dosada, né, racional, e land bank bem montado. Então, Cury passa nesse crivo aí, dos pontos que a gente olhou, é a que melhor ficou ranqueado. E aí, muitos de vocês que estão aqui nos assistindo achando que era Cyrela e Ezetec, e até Planiplano, né? Muita gente, Hugo é Planiplano, só fala de Planiplano. É que sim, é uma bela empresa, uma boa companhia, mas Cury efetivamente chama atenção por todos esses pontos, tá? Quer falar um pouco de Cury, Carlos? Só alguns dados sobre a Cury. Ela apresenta uma das maiores rentabilidades nos últimos 12 meses, rentabilidade líquida sobre o patrimônio líquido. Ela fica abaixo apenas da Plano e Plano. Fala muito de Plano e Plano, mas é com razão, porque a rentabilidade sobre o patrimônio é quase 60%. Para a Cury, é 40%. Está entre as maiores margens. A margem nos últimos 12 meses foi de 37%, é a terceira maior. Ela fica próxima à Trisul e só perde para Ezetec e para Lavi. Então, é uma empresa que tem um bom operacional, não tem dívida líquida 20% do seu patrimônio líquido. Então, é uma empresa que opera bem, ela consegue realizar lançamentos, repasse de preços, a sua margem praticamente ficou constante entre 2020 e 2021, diferente de outras empresas que tiveram queda na margem. Então, como o Hugo disse, é uma excelente empresa para investimento a longo prazo, dados os seus fundamentos. E eu falei 0,87 valor patrimonial, desculpa, não. Carlos me corrigiu bem. É 3,6 vezes valor patrimonial, tá? Mas é reflexo desse crescimento em conjunto com esse nível de rentabilidade. Então, ela tem ainda potencial de continuar reduzindo esse valor patrimonial, né, o seu price to book, conforme esse crescimento vai sendo incorporado. E é justamente por isso que a gente colocou o Cury como uma das top 5, dá para colocá-la como cabeça hoje da lista, dado todo esse cenário que a gente vem discutindo aqui, tá? O que eu falei? Eu falei errado de 0,87, tá? Ela está negociando 0,87 do valor de lançamentos que ela faz. Então, ela está lançando ali perto de 2,4 vezes, 2,4 bilhões. Ela está negociando 0,87 disso. Ela negocia hoje 2,1 bi de market cap. Então, eu errei só no múltiplo ali, que é justamente para sinalizar que talvez o mercado poderia pagar uma vez, tá? Existem algumas incorporadoras que hoje negociam perto de uma vez o que elas lançam. Exemplo, a Ezetec está negociando 2 vezes, porque o mercado acredita que ela ainda vai voltar a acelerar. A própria Lavi, perto de uma vez. Então, a Cyrela, 0,90. Então, existe algum espaço aí para a Cury se reprecificar conforme esses lançamentos acelerem. E, aparentemente, ela vai fazer isso. Então, é a primeira aí da lista do top 5, é Cury. Dando sequência aqui na discussão, Lavi ia entrar, o Carlos já falou de Lavi aí. Eu só não coloquei Lavi no top 5 porque ela não tem land bank, tá? A Cury, a gente falou que são 5 anos de land bank aí com conforto para ela lançar. Ou seja, ela tem ali perto de 11 bilhões e meio para lançar. A Lavi, com esse 1 bi 200, ela tem 4,1 bi de land bank. O land bank é muito bom, da Lavi, aqui em São Paulo, segmento de médio e alto padrão, em regiões boas, que tem assertividade. Tanto é que o VSO da companhia é 63%. Porém, existe esse risco de compressão de margem. A margem dela hoje é 43%, o Carlos falou bem, é a segunda melhor, atrás de Ezetec. Mas esse cenário de ter que comprar land bank, ter que aumentar esse land bank para manter o crescimento, é que deixou um pouquinho o pé atrás aí da execução. Ela não tem um track record tão claro quanto essas outras aqui na Bolsa, que a gente comentou, né, e analisamos. Então, por isso ela ficou de fora, tá? Mas ela aparentemente também é uma boa opção. E ao contrário do que ela negocia hoje, 0,82 do seu valor patrimonial, tem um ROI de 17%, é um bom nome, mas não figurou no rol por esse fator específico de land bank, que é um dos grandes diferenciais
para construção civil, tá? Tirando baixa renda ali, que é volume mesmo, um land bank faz muita diferença. Então, por isso a gente não colocou ela e colocamos Cury. Na sequência, uma outra que até mandaram na pergunta lá, Moura do B. Moura do B teve um bom ranqueamento nesses 5 pontos que a gente analisou, mas a governança é horrorosa, então isso também tirou ela do hall aí das top 5, tá? Mas teve um bom desempenho ano passado, uma boa melhora, uma boa mudança de trajetória e execução da companhia, tá? Então isso deixou a gente até animado para continuar estudando melhor o case, para lá na frente, quem sabe, fazer sentido ter uma indicação, tá? Hoje, por enquanto, não. E aí entramos naquelas já mais tradicionais, que muitos de vocês acertaram. Agradeço aí a interação que vocês tiveram, foram mais de 200 palpites lá que eu recebi na caixinha do Instagram, e vocês acertaram boa parte do top 5. Erraram o Cury, poucos falaram de Cury, citaram Lavi, mostram que vocês estão atentos e olhando as companhias, mas agora foram onde vocês acertaram. E aí eu puxo a primeira para a gente falar um pouco, Carlos, direcional, né? Direcional, a empresa melhorou, mudou da água para o vinho nos últimos anos. Era muito exposta em casa verde e amarela, mas com a Riva ela mudou a sua atuação, diversificou bem, entrou em médio padrão, com uma assertividade muito boa, e os indicadores da empresa mudaram bastante, melhoraram bem, né? Lançamentos, ela cresceu fortemente, quase 80% no ano, um nível e um ritmo bem interessante. A parte ali de VSO da companhia também foi num bom nível, melhorando ainda mais, justamente pelo efeito da diversificação, passou de 40%, um ponto bem aceitável. Não vai ser jamais igual foi no passado, que a gente disse aqui 100% lançava e vendia, mas 43% é um bom nível de VSO. Margem bruta da companhia também num bom patamar de 35%, não figurou entre as melhores, mas mostra que o efeito da diversificação puxa a margem bruta para cima, então também é um quesito bem importante. Dívida bem baixo, tem 22% do PL sobre dívida, aí é dívida efetiva, tá? Não é caixa líquido, mas a empresa está muito bem posicionada. Em Land Bank também, tem 5 anos aí, 5 anos e meio para lançar, 6 bi de Land Bank, lançando 1,1 bi, algo desculpa, 27 bilhões de reais de Land Bank, lançando 3 bi ano, que é um nível bem aceitável para a companhia, o que dá aí para ela 9 anos, ou seja, ela tem um conforto de Land Bank muito bom, e está entregando o ROI acima de cuja oportunidade, 15% ali, e a tendência é que isso melhore, e a empresa tem distribuído bom nível de dividendo, até entre 3%, 4%, 5% ali ao ano, e isso fez com que a gente tivesse uma boa percepção daqui para frente em direcional. Está negociando hoje 1,13 vezes, mas com esse crescimento, esse ritmo de lançamentos acelerando, a gente tem um conforto de que esse book value dela é até mais baixo do que esse 1,13 vezes. Então, tem alguma atratividade nesse nível de valuation com essas entregas aí, tá? Falar um pouquinho de direcional, o Hugo já contou que ela é mais focada em baixa e talvez alguns empreendimentos de média renda. A empresa apresenta entre as melhores margens brutas do setor. Quando eu falei daquele ranking da Cury, uma que fica imediatamente abaixo, é a direcional, margem bruta de 36,3% nos últimos 12 meses. Um aumento de quase 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Então, quando a gente vê uma empresa que de 2020 conseguiu melhorar os resultados em 2021, mesmo com toda essa volatilidade, é uma empresa bastante resiliente. Como disse, é dependente de programas habitacionais, então qualquer variação nesses programas, uma menor demanda de pessoas de baixa renda por financiamento imobiliário pode impactar os resultados. Está entre as empresas também que apresentam a melhor rentabilidade sobre o patrimônio líquido, 14,3%. Pode ser baixa comparada à Plano & Plano, que é quase 60%, e a Cury, que é 40%, mas
acima das demais empresas que operam nesse setor, está no top 5 de rentabilidade. Digamos que nos seus múltiplos ela está um pouco mais cara que as demais, mas o crescimento futuro ele justifica essa negociação. No indicador do patrimônio líquido, ela está negociando patrimônio líquido não, quer dizer, preço-lucro, ela está negociando a 11,5 vezes, é um pouco acima do que as demais empresas estão negociando, e no indicador PVPA ela está negociando 1,5 vezes. A empresa também foi uma das que tiveram os menores reflexos negativos no período de 2021. Ela quase não caiu, foi quase 2% de queda em relação a 2020. No ano de 2021 todo, ela quase não teve queda nas suas cotações. Boa parte por causa da resiliência que a empresa tem apresentado no lançamento e no repasse, tanto das suas margens como dos seus empreendimentos para os seus consumidores. E só reforça esse ponto da estratégia de diversificação que ajudou e traz a perspectiva de acelerar esse growth da companhia, tá? Então, todos esses elementos aí deixam conforto para indicar a direcional aí dentro do top 5. Então, ficou ali no segundo lugar, tá? Entre as 5, elas vão girar, uma tem uma margem maior, uma rentabilidade, mas o importante é que elas passam por boa parte desses 5 pontos que a gente usa aqui na análise, tá? Seguindo, aí mais uma tradicional, que vocês também acertaram bem, né? Exetec. E a Exetec figura muito bem nessa parte desses 5 pontos de qualidade. A empresa tem quase 6 anos para lançar empreendimentos, um land bank bem robusto, muito bem posicionado. E além desse muito bem posicionado, a empresa tem uma execução fantástica, né? A margem bruta dela é 50% há 15 anos, né? Desde o último ciclo de boom do setor, ela vem em 50%. Muita gente não acreditava que era possível manter, e a empresa manteve nesses últimos 15 anos aí de listagem, 14 anos, se não me engano, foi 2008 ali, a companhia vem entregando margem de 50%. Ponto negativo dela nesses últimos anos foi a questão, nesse último ano, foi VSO. Ela pisou no freio efetivamente, mas porque é uma empresa muito disciplinada em termos de leitura setorial, mas também de estrutura de capital. Ela não usa dívida, ela pisa no freio se o cenário der uma piorada, que é o que a gente falou ali no início, deu uma piorada efetiva. Então, ela, por ser mais conservadora e ser mais prudente, ela acabou reduzindo o seu VSO, tanto que ele ficou ali perto de 16%, 23%, é bem baixo em relação às outras, mas mostra o seu conservadorismo, e não é à toa que a única incorporadora que quem comprou desde o IPO e carrega gerou valor efetivo contra Ibov, contra qualquer outra incorporadora também, tá? Então, esse ponto é que deixa a gente muito confortável. O ROI dela é abaixo de custo de oportunidade, mas vale lembrar que ela fez um aumento de capital recente, então subiu o PL dela, justamente para enxergando um ciclo de novo crescimento no setor, tá? Então, Exetec está pronta para capturar um crescimento futuro, pisou no freio recente por conta de juros e inflação, mas quando isso normalizar, ela tende a acelerar, e aí esse fator deixa a gente bem confortável em colocar ela no hall, e vocês já acompanhando sabem disso, no hall do top 5, tá? Então a gente está falando ali uma empresa que mesmo nesse pisar no freio, teve um crescimento de lançamento de quase 70% no ano passado, em relação a 2020. Ela estava com 1,1 veio para quase 2 bilhões no ano. Então mostra aí que a empresa está pronta para capturar e tem 6 anos de land bank, forte margem, caixa líquida, ou seja, estrutura de capital bem disciplinada, não faz loucuras e paga dividendo. Esse é um ponto também interessante. Ela vai distribuindo seu dividendo recorrentemente. Então, e negocia hoje perto de 1,10 vezes valor patrimonial, price to book ali, o que é bem atrativo por conta desse potencial de crescimento. Então, vejam, todas as empresas que a gente falou até agora, as 3 principais aqui,
elas estão entregando números melhores do que o mercado colocou nos seus preços. O mercado colocou desaceleração de crescimento, elas entregaram o contrário. Pressão de margens, elas entregaram margens melhores. Risco de execução, elas entregaram VSO melhor. Então, assim, assertividade de vendas. Percebo que o mercado exagera, ele incorpora o top-down e esquece olhar o bottom-up, que é o que a gente faz aqui, olhando efetivamente o que as empresas e companhias entregam. Então, as perspectivas para essas top 5 continuam dentro de um bom ritmo de expansão. Quer falar de Ezetec também, Carlos? Como o Hugo bem falou, a Ezetec se destaca pelas margens, as margens dela são as maiores do setor de construção civil, 45% nos últimos 12 meses, 43% no ano de 2020. Então, é uma empresa que consegue manter margens altas, mesmo em períodos onde a taxa de juros se eleva um pouco mais. Digamos que ela prefere deixar de vender do que não repassar a sua margem, mostrando uma boa disciplina de capital. A empresa foi um pouco prejudicada na sua cotação nos últimos trimestres, porque ela anunciou redução nos seus lançamentos no terceiro TRI. Então, pisou um pouco mais no freio por conta de aumento de taxa de juros, de incerteza econômica e bateu forte na sua cotação. Mas, como foi comentado, ela está com caixa líquido equivale a 22% do seu patrimônio líquido. Caso a gente veja um momento mais difícil, pode ser benéfico principalmente para essas empresas que mantêm bastante caixa, que não têm dívidas, já que as dívidas foram elevadas. Ela também negocia a múltiplos um pouco mais elevados que a média, é quase uma vez valor patrimonial, EBITDA de quase 9 vezes, então está um pouco no topo, mas sempre pelo bom operacional que ela entrega. Rentabilidade do patrimônio líquido está um pouco baixa, 12,1, mas como foi comentado, o patrimônio líquido dela avançou bastante por causa da captação. Seguindo aqui para a quarta, mais uma que vocês acertaram, e aí muita gente pergunta o porquê, ao invés de Cure, Lave e Plano, colocar só Cirela, porque você captura uma parcela desse efeito. Hoje elas não faz mais parte de bloco controlador, depois da listagem das 3 companhias, da Cure, Lave e Plano. Então, por esse efeito, captura hoje 20%, 30%, a gente resolveu não colocar só Cirela e colocar as outras também que nós julgamos aí ter boas perspectivas. Mas está na lista, Cirela é uma companhia já bem estabelecida, bem posicionada, diversificada, atua em todos os setores, minha casa verde amarela, médio, alto padrão, altíssimo padrão. Então, isso deixa ela muito bem posicionada. Tem um land bank bem forte, tá? A gente está falando de uma empresa aí que tem um land bank para lançar perto de 4 vezes e meia, tá? Que deixa aí 4 anos e meio lançando 9 bilhões de reais. 7 bilhões de reais. A empresa cresceu 20% em relação a 2020, seus lançamentos. É um ritmo menor, então mostra que ela também deu uma pisada no freio aí, mas está muito bem posicionada para continuar capturando esse crescimento. O VSO dela está num bom nível, 44%. Sua margem bruta vem melhorando, 35%. A questão do endividamento é 18%, é bem confortável. A dívida dela sobre o PL, bem mostrando que ela está muito mais disciplinada. Passados recentes aí chegou a perto de 80, 90, naquele cenário lá do passado remoto que eu comentei com vocês. E o ROI está 16%. A empresa vem trabalhando sensivelmente para melhorar essa rentabilidade. Então, a gente pode ver um dividendo adicional aqui em Cirela para fazer um ajuste do porte do PL dela, dado o ritmo de crescimento, que pode melhorar ainda mais esse ROI. Tá? Múltiplos. A gente está falando de uma empresa hoje negociando cadê aqui? 1,2 vezes valor patrimonial, com toda essa qualidade, land bank, margem, assertividade, crescimento, que vai voltar a acelerar esse ano também, e captura elementos ali, 30% de plano, Cure, Lave, então também tem esse lado bem interessante da Cirela. E no land bank dela tem alguns pontos, além dele ser robusto e grande, tem uns pontos que a empresa vem trabalhando para melhorar. Alguns projetos de safra passada que a empresa ainda continua desinvestindo,
e ela é bem disciplinada nesse investimento, ela não sai queimando como as outras fizeram no passado recente para melhorar a questão de estrutura de capital. Então, gostamos muito de Cyrela, ela é referência no mercado, e vocês também estão bem antenados aí o que a gente fala, o que a gente analisa, e ela está aqui como a quarta empresa do setor. Carlos. Falar um pouco de Cyrela, ela é uma das melhores operadoras do setor, apresenta uma rentabilidade para o patrimônio líquido bem elevada também em comparação aos pares, 15,8%, está negociando a quase 0,9 vezes o valor patrimonial. E uma curiosidade da Cyrela é que ela atua no setor de média alta, alta renda, mas ela é diversificada pelas suas controladas, que são a Lavi, a Plano e Plano e a Cury. Então é como se você comprasse uma empresa de alta renda que tem várias de baixa renda dentro da sua própria estrutura. Então há uma diversificação dentro da empresa, as receitas de cada segmento podem ser negativamente correlacionadas, ou seja, se ela tiver uma dificuldade no setor de baixa renda, o de média e alta renda pode compensar. Quando for ao contrário, quando alta e média renda estiverem um pouco mais deteriorados, baixa renda compensa, ela pode acelerar os lançamentos nessas outras empresas, já que ela tem o controle. Ela está negociando a um preço-lucro bastante baixo, 6,1. Então, é uma das empresas mais descontadas, sofreu bastante no ano passado, quase 50% de queda, mas pela qualidade da sua operacional de execução, manutenção de margens, a margem da Cyrela é 34,5 nos últimos 12 meses, passou de 32,7. Ela conseguiu se capitalizar bem por causa do IPO das suas controladas. As 3 controladas realizaram IPO no ano anterior. Então, se capitalizaram bastante. Ela ainda tem um pouco de dívida, de 20% do seu patrimônio líquido, mas não é uma coisa que preocupe agora no curto prazo, até porque é uma das principais pagadoras de dividendos do setor e está bastante capitalizada. Só de caixa ela deve ter mais ou menos 2 bi. Então, dá para fazer frente a essa dívida e remunerar os seus acionistas. É uma empresa que ela aprendeu a duras penas no passado recente. Ela chegou a acelerar fortemente a sua expansão e projeção nacional, mas quando ela percebeu que aquilo ia ser um grave equívoco, ela pisou no freio, saiu vendendo e reestruturando a sua parte operacional e land bank, tá? Então ela já fez todo esse serviço de casa e por isso tem dívida líquida baixa sobre PL, não faz tanta aquisição mais via caixa, agora é muito mais sobre permuta, então tem o aprendizado na carne ali doeu bastante. E esse ponto da diversificação é crucial para mostrar que é bem posicionada, tá? Vamos fechar agora o top 5 com a que todo mundo chamou de queridinha do Hugo, né? Plano e Plano. É uma empresa que tem sólidos fundamentos aí. Começando pelo land bank dela, tem praticamente 7 anos para lançar. E aqui entra Casa Verde e Amarela, tá? Ou seja, volume que importa aqui praticamente. Então, ela tem uma boa perspectiva de continuar crescimento. Nos últimos 12 meses, ela não cresceu seus lançamentos, ela foi um pouco disciplinada na questão de inflação e margens, ela preservou suas margens, ela ficou ali na faixa dos 30% de margem bruta, 31%. Para vocês terem uma ideia de diferencial de margem nesse segmento, a MRV está em 27% e a Tenda caiu para 20%. Olha como a empresa realmente é melhor do que as outras no segmento Casa Verde e Amarela. Então, isso dá um conforto, tem land bank muito bom, provavelmente vai, assim que arrefecer um pouco as cadeias, normalizar as cadeias e arrefecer a inflação, acelerar o crescimento. Então, ela tem uma janela aí de growth interessante pela frente. A caixa líquida, desculpa, não, a estrutura de capital dela é disciplinada também, a gente está falando de uma empresa que está hoje aí com seus 30% de dívida sobre PL, é bem confortável, provavelmente ela vai fazer retenção para ajustar o seu PL, ela já sinalizou isso, então ela vai distribuir ali 50% do lucro anual, os outros 50% ficam, então a gente vai ver esse crescimento sendo embutido no seu PVPA, né, o preço-valor patrimonial, que hoje já é barato, é 2 vezes praticamente, 2,2 vezes valor patrimonial ali sendo negociado,
com um ROI de 50%, mas a normalização desse ROI deve ser algo ali perto de 30%, 31%, próximo do que é Cury ali. Então, a gente vai ver a companhia retendo, mas aí mesmo com essa retenção, pagando bons níveis de dividendo. Tá? A gente está falando de uma empresa aí hoje que vai distribuir 8%, 9% de dividend yield e tem crescimento pela frente. Tá? Land bank bom, margem boa, estrutura de capital adequada para fazer frente a esse crescimento. E, óbvio, só o crescimento nesse último ano que freou um pouco, porque ela foi disciplinada, mas mostra aí que efetivamente tem land bank robusto. Então, por esses fatores, é que eu gosto muito do setor de casa verde e amarela. Para mim, é o segmento que o investidor que quer ter exposição em construção civil tem que estar, e tem que estar na melhor, na que tem margem mais alta, tem land bank bom, tem rentabilidade acima de custo de oportunidade, paga bom nível de dividendos e é um valuation barato por todo esse cenário aqui. Como eu disse aqui, tem um indicador preço de lançamento, ela está meia vez o ritmo de lançamento dela, ou seja, muito abaixo do que o mercado deveria precificar de uma vez. Para vocês terem ideia, a MRV está 0,6, a Tenda 0,46, que também para mim não faz sentido Tenda negociar 0,46. O mercado bateu muito pela forte queda da margem bruta da empresa, foi para 20%, é realmente uma margem bruta bem negativa, mas não tem risco financeiro em Tenda, ela está com 20% do seu dívida líquida, seu PL, então não entendi muito o porquê bateram na cotação da companhia, tá? ROI, muito acima de custo de oportunidade, no caso de plano em plano, e esse nível de valuation completamente irreal pela entrega que a companhia faz. Então, é o ponto que a gente discutiu no início. O mercado usou top-down para precificar bottom-up. Então, as empresas estão entregando fundamentos e têm perspectivas bem melhores do que o mercado colocou nos preços. Por isso que a gente resolveu fazer essa live para passar para vocês, colocando esse tópico aí, top 5, né, de divulgação, mas para mostrar que o mercado exagera demais na precificação e na reprecificação de ativos. Carlos, quer falar um pouco também de plano em plano? Como comentou, plano em plano, rentabilidade do patrimônio quase 60%, deve normalizar um pouco, mas mesmo assim está bem acima das demais, tanto o valor de agora quanto o normalizado. É o maior do setor, margens também muito boas, 32%, quase 33% de margem, se aproxima das melhores, se aproxima da Trisul, que tem 37%, se aproxima da Lave, que tem um pouco mais, 41%, mas ainda assim é um bom patamar. Está com um ponto negativo seria o endividamento, que está 30% do seu patrimônio líquido, mas digamos tem empresas mais endividadas, ela contribui um pouco para endividar o grupo da Cyrela, mas digamos, se ela vai pagar dividendo é porque ela tem uma boa estrutura de capital, está realizando lançamentos, dentre todas as construtoras, foi uma das únicas que não desacelerou os lançamentos, ela vem lançando cada vez mais, quando construtora lança, porque ela tem uma boa perspectiva pela frente, de que vai conseguir realizar a venda desses lançamentos, até porque se está alavancada e realiza lançamentos, ela sabe que vai conseguir repassar aqueles imóveis para gerar caixa, senão a construtora quebra. Então é mais uma prova da confiança que a gestão tem no repasse dessas unidades para os seus consumidores. De novo, é uma empresa que trabalha com a baixa renda, então tem aquele programa governamental que ajuda no repasse dessas vendas e está conseguindo manter margens mesmo em um cenário macroeconômico um pouco pior. Boa. O pessoal comentou, o Lan, né? Mandou, tá aqui acompanhando a gente na live. Uma curiosidade, né, a Direcional é a única que negocia acima da cotação do pico de Covid, lá de março de 2020, sim. Justamente pelo movimento da Rivia, dos lançamentos acelerando, da margem crescendo, da rentabilidade acima de custo de oportunidade. Tudo isso fez com que a empresa efetivamente passasse por Covid, passasse pelo cenário macro ali, esse top-down de mercado, de maneira bem, bem tranquila, bem confortável. Por isso a gente coloca ela nesse rol das 5 boas incorporadoras para se ter dentro da carteira independente do cenário macroeconômico, tá? Porque as empresas efetivamente entregam qualidade, têm sólidos fundamentos e boas perspectivas. É isso que está aqui dentro do que a gente vem discutindo com vocês aqui
nessa live. Então, elas têm acelerado os seus lançamentos, tem land bank bom, tem assertividade, o VSO num ritmo muito bom, margem sólidas, estrutura de capital bem alinhada, com um novo cenário, nova perspectiva do setor, e custo de rentabilidade acima de custo de oportunidade, e pagam dividendo. Então, vale o carrego. É importante entender essas dinâmicas. Você não precisa ter todas as do setor, não precisa comprar um IMOB, mas se você tiver uma dessas 5 do top 5, é bem provável que daqui 2, 3 anos você vai ter um bom ganho de capital com um bom nível de dividendos sendo distribuído. Então, o que a gente quis trazer para vocês aqui que estão nos acompanhando é o mercado, às vezes, precifica ações só usando top-down e ele esquece de olhar toda a qualidade, todo o fundamento das companhias que mostram o contrário do que ele pôs no preço. E aí abrem as oportunidades. Então, é importante ter isso em mente para ter a tranquilidade e o conforto de carrego de uma posição. Vide novamente a Zetec, quem comprou lá atrás desde o IPO está bem feliz, bem satisfeito com essa posição, frente BOV, frente a outras do setor e frente, inclusive, a títulos públicos, tá? Que muita gente gosta de usar como comparativo para home builders, né? O caso de incorporadoras aqui. Carlos, quer fazer algum destaque final aí? Últimos destaques, as projeções de bancos para o setor imobiliário, eles acreditam que o crédito imobiliário deve crescer entre 8% e 10% esse ano, então tem espaço para crescimento, as empresas devem ter financiamento para vender os seus imóveis, isso tudo beneficia o setor. A gente vai ter uma taxa de juros um pouco mais estressada esse ano, que pode prejudicar momentaneamente a rentabilidade das empresas, o repasse de custos, talvez a inflação que vem desacelerando pode beneficiar principalmente o custo de construção, o aumento para que evite a redução de margens, para que consiga haver o repasse de imóveis. E embora o ambiente pareça estar um pouco deteriorado, mas a gente tem um ambiente bem mais saudável do que a gente via no meio da pandemia em 2020, que foi quando, a partir daí, do meio de 2021, as cotações dessas empresas despencaram de forma irracional. Então, praticamente todo o setor de construção civil está barato, mas cabe a gente ver as melhores oportunidades dentro desse setor. Importante é o ciclo, né? De 2 a 3 anos para capturar. Então, as empresas que vieram acelerando o lançamento nesses últimos 3 anos vão começar a capturar caixa agora, 2022, 2023, 4 e 5 também. Então, é o ponto do dividendo. Essas top 5 aqui, todas elas têm o conforto para distribuir dividendos, tem land bank para continuar crescendo, margens que vão garantir ali uma geração de caixa robusta, estrutura de capital confortável para que essa distribuição ocorra. Então, é importante vocês saberem que comprar uma construtora pode até gerar alfa de curto prazo, uma correção de uma distorção tão grande. Mas é importante saber que é no médio e longo que você gera valor efetivo nessa cadeia por conta da sua dinâmica e estrutura, tá? Então, dito esse último ponto, o Anderson aqui, antes da gente fechar, mais algumas perguntas e até alguns comentários, tá? A gente analisou todas as empresas listadas, eu e o Carlos, então tem um hall aí de quantas, Carlos? Umas 15, 16, né? É um do setor que tem mais companhias e empresas listadas. A gente passou aí por todas elas, em todos esses quesitos, para trazer o top 5, tá? O Anderson está perguntando de Mitre, a gente avaliou Mitre, a gente avaliou Trisul, a gente avaliou Gafisa, Tecnisa, Elbor, todas essas companhias a gente olhou, todas elas, tá? Então, passamos o fio desses pontos aqui, e algumas delas até chegaram a quase entrar no top 5 ali dessas problemáticas, mas a gente conhece um pouco do passado e fica reticente com a gestão da companhia, tá? Então, Mitre, ela tem uma boa perspectiva, Anderson, tem um bom valuation ali, mas ela ainda precisa entregar mais rentabilidade, ela não tem um land bank tão confortável assim para continuar entregando esse growth. Tem caixa para fazer isso? Tem caixa para fazer frente, mas ela pode incorrer num risco que é o que a gente falou de Lavi. Ela executa muito bem, a empresa está com margens ali, a margem operacional da companhia está em 35%, 34%, VSO em 35%,
o que segurou a gente foi o Land Bank e a rentabilidade, tá? É isso que segurou um pouquinho a Mitre nessa avaliação. A Trisul foi muito parecida, até coloquei na interação com vocês no Insta, que uma delas tinha sido empatado, né, com a Mitre e a Trisul, praticamente em todos os quesitos ali, com exceção da estrutura de capital, que é um pouco pior do que a de Mitre, mas porque a Mitre fez o IPO recente. A questão de Land Bank é quase igual, é 3 bi, bem posicionados, as mesmas regiões aqui em São Paulo. Então, esse foi um dos fatores que a gente efetivamente não colocou Mitre, mas é uma boa incorporadora, não é ruim. Só que essas top 5 são melhores do que Mitre, são melhores do que Trisul. O Carlos queria pôr Trisul. Eu falei, não, Trisul está doida, ela tem que melhorar algumas coisas, alguns quesitos aí, como, por exemplo, a própria estrutura, quer dizer, o land bank dela tem 3 anos só de lançamento, melhorar um pouquinho ali a questão de estrutura de capital, mas também não é nada tipo transformacional, como uma Gafisa fez recente, como uma Tecnisa tem que fazer, tá? Carlos, quer comentar também de Mitre? A Mitre, digamos que é similar à Trisul em questão de, como é que eu posso dizer, de consumidores, a média e alta renda, é uma pequena construtora que tem como foco algumas regiões de São Paulo, assim como a Trisul, mas ela negocia a múltiplos bem mais elevados do que a Trisul, e também não tem rentabilidade tão elevada quanto essa outra. Elas se assemelham mais no tipo de operação. Por causa disso, entre as duas eu preferia a Trisul. Boa. Entre as duas, eu também hoje prefiro Trisul do que Mitre. O Gustavo está elogiando aqui, a gente que agradece aí pelo elogio, Gustavo. O Anderson está perguntando qual que trocaria Mitre. Cara, eu iria ou para Ezetec ou Cirela, que é mais parecido com o perfil de Mitre, de médio alto padrão, do que Direcional, Plano e Curi, tá? Que são mais Casa Verde Amarela e médio, tá? Então, eu iria mais para Ezetec e Cirela para trocar a posição de Mitre. O Christian aqui tá pedindo para a gente fazer esse tipo de live para outros setores. A gente deve fazer, tá, Christian, alguns painéis aí de mercado para vocês acompanharem. A gente vai trazer empresas, especialistas, gestores, parceria com uma entidade de mercado renomada, para dar visibilidade e vocês tenham esse nível de informação para a tomada de decisão de vocês, tá? Então pode ficar acompanhando que a gente vai divulgando essa agenda que a gente está construindo para todos vocês, nossos clientes e amigos aqui do TC, tá? Bom, vamos nessa então, Carlos. Agradeço todo mundo que nos acompanhou aqui na Station. Espero ter ajudado vocês aí no setor de construção civil com esse top 5. E qualquer dúvida, mande para a gente nas nossas redes sociais aqui dentro do TC também. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal, e não esqueçam que nessa próxima semana a gente vai voltar com a temporada de resultados, comentando todos os resultados das empresas que divulgaram nos últimos dias. Esperamos vocês lá, às 8h30 da manhã. Tchau, tchau. Tchau.